Olá, estamos no capítulo 11, que chama A Tensão da Cidade, no livro Igreja Centrada, do Tim Keller. E especificamente nesse capítulo, nós entramos numa nova seção dentro desse bloco maior, que é a cidade. Nós entramos então na visão para a cidade e saímos daquela seção que falava da contextualização. Então, a quarta parte do livro, né? Lembrando que o livro é dividido em três grandes blocos, que são o DNA da Igreja Centrada, que é o Evangelho, a Cidade e o Movimento. Nós estamos falando sobre a cidade, e dentro do bloco da cidade existem outras seções. Uma delas já vimos sobre contextualização, vários tipos de contextualização, e hoje nós entramos então nessa visão para a cidade. Alguns capítulos que vão falar sobre esse tema, e hoje nós estamos falando sobre a tensão da cidade. Tá? A visão bíblica das cidades não é hostil e nem romântica. É sobre isso que o capítulo vai falar, sobre essa tensão, esse equilíbrio bíblico. Ele não vai falar que a cidade é tudo de bom e nem tudo de mal. Não vai falar que todo mundo deve sair correndo das cidades. A cidade tem uma natureza dupla, porque ela é humanidade intensificada, ou seja, uma lupa que destaca o melhor e o pior do ser humano. É isso que a cidade faz. Então a Bíblia descreve a cidade como um lugar de perversão e violência, só que ao mesmo tempo um lugar de refúgio e de paz. Então, nessa aula, nós vamos examinar a tensão entre o potencial da cidade de exaltar a Deus, mas também o seu aspecto sombrio de exaltar o homem, tá? Basicamente é isso que o capítulo fala. E nós encontraremos essa natureza dupla representada nas páginas da Bíblia, da Escritura, e espelhada em nosso mundo contemporâneo, pois na maioria das vezes nossas cidades ainda são hoje como sempre foram. Tá? Então nós vamos começar definindo o que é cidade e depois vamos fazer um panorama bíblico como a cidade era vista no Antigo Testamento. Tá? Então, em primeiro lugar, definição da cidade. A essência da cidade na Bíblia não é e não se refere ao tamanho da população, mas à densidade. Então, a cidade é uma modalidade de organização social em que as pessoas vivem muito próximas uma das outras. Essa é uma definição que o capítulo propõe para a cidade. Uma modalidade de organização social em que as pessoas vivem muito próximas umas das outras. Então tem a ver com densidade e não com população. Um país pode, um local, por exemplo, uma região, pode ter muita população, mas por ser uma região muito grande, pode ter uma densidade populacional pequena. Então, o próprio Salmo 122, versículo 3 fala, né? Jerusalém que estás construída como cidade compacta. Ou seja, muita gente vivendo nesse mesmo ambiente. E aqui, uma definição que eu vou usar neste capítulo para cidade. Cidade é a ausência de espaço físico entre as pessoas. Então aqui está uma foto de Manhattan para perceber o que é a ausência de espaço físico entre as pessoas. Só que é interessante que o capítulo fala que as cidades, né, como um local de densidade populacional, eram mais densas nesse sentido do que, por exemplo, Manhattan, lá em Nova York. Por exemplo, era comum, uma média assim, que os pesquisadores afirmam, que nas cidades antigas houvesse pelo menos umas 60 milhões de pessoas por quilômetro quadrado, se eu não me engano. Já em Nova York, ou em Manhattan, tem a metade disso. Acho que são 30 milhões de pessoas por quilômetro quadrado. Não tenho certeza.
Eu lembro, na verdade, a questão de metade. Porque as pessoas viviam muito mais pessoas juntas numa mesma casa, no mesmo local, as casas muito perto uma das outras, ainda que não havia edifícios, prédios, mas as pessoas moravam nas mesmas casas, muito perto uma das outras, e essas eram as cidades que foram se formando no mundo antigo. Então, a gente está usando essa definição. Quando surgiram as primeiras cidades, elas criaram certo tipo distinto de vida humana em seu espaço murado e protegido. Então elas começaram a se reunir, começaram a criar muros, né, portões em volta desse aglomerado. Então elas estavam protegidas ali. Dessa proximidade compacta, brotaram 3 características que marcaram a vida humana urbanizada. Então, 3 características próprias de cidade. A primeira delas é segurança e estabilidade. Então, quando as cidades começaram a ser formadas, né, com uma densidade populacional grande, então elas começaram a criar portões e muros em volta dela mesma, né, dessa cidade. E isso promovia segurança, né, de outros povos, de outras cidades, dos inimigos que queriam dominar aquela região. Então, com muros altos e portões, elas estavam protegidas. Ou seja, desde aquela época, a cidade começa então a ser percebida e encarada como um lugar seguro, né, de outros povos. E por conta da estabilidade que a cidade dava, ou seja, pessoas que iriam viver no local, iam produzir no local, estavam todas empenhadas no desenvolvimento local de onde eles moravam, isso foi criando estabilidade. E por conta dessa estabilidade e dessa segurança, sistemas de lei e ordem começaram a ser criados, né? Então, sistemas de lei e ordem foram capazes de se desenvolver primeiro em ambientes urbanos. O muro e o portão tornavam necessário e possível o desenvolvimento de sistemas de jurisprudência para que os assuntos pudessem ser resolvidos de maneira justa, sem violência. Então era muito comum no mundo antigo que as pessoas se vingassem com as suas próprias mãos, né, de algo que alguém fez contra elas. E então as cidades foram esses primeiros lugares em que já havia um sistema de lei e de ordem para que fosse julgado a causa das pessoas. Então elas vinham até um determinado local. Geralmente, em algumas cidades, ficava nos portões mesmo, onde eram feitos esses julgamentos das causas. Inclusive, a gente vê isso na Bíblia, né? As chamadas cidades-refúgio, que nós veremos, elas são justamente para promover justiça e não violência. Então, isso foi devido a essas aglomerações que produziam segurança e estabilidade, que eram as cidades. As cidades continuam a prosperar hoje em razão do número significativo de pessoas que as veem como lugares seguros no sentido mais amplo do termo. Então, ainda hoje, as pessoas procuram as cidades por conta da sua segurança. Aí talvez você já esteja pensando: mas aqui em São Paulo não é nada seguro, não é seguro em Nova York também, não é seguro no Rio de Janeiro. Eu posso citar várias capitais aí, grandes cidades que não são absolutamente seguras, muito pelo contrário. Bom, pesquisadores têm demonstrado que esse argumento não é um argumento válido. Por quê? Porque pelo número de pessoas que existe morando numa cidade, né, nesse aglomerado, nesse lugar denso de pessoas, ela é mais segura dentro dos seus próprios portões do que em lugares que tem muito menos pessoas, uma densidade muito menor, mas o número de roubos, assassinatos ou coisas nesse sentido que acontecem lá
proporcionalmente ao tamanho e à densidade populacional, é muito maior do que o que acontece nas cidades onde se promove maior segurança, né? Tem como você controlar melhor. Então a cidade, sim, até hoje de fato, ela é um lugar que promove segurança, apesar de que pela densidade de pessoas é óbvio que nenhum lugar vai ser isento de violência ou criminalidade ou coisa do tipo, ou insegurança, né? Todo lugar vai ter esse tipo. Mas a cidade não só promove o tipo de segurança física, né? Mas ela promove outros tipos de segurança, como por exemplo as minorias que vão para a cidade, porque lá elas têm melhores oportunidades, elas são mais ouvidas, etc. Então, na verdade, o que o capítulo tenta mostrar é que não existe só um tipo de segurança, tá? Então, as cidades são lugares seguros no sentido mais amplo do termo. E aí, então as pessoas se aglomeram lá, contribuindo para uma maior densidade populacional. Então, essas são características próprias da cidade desde o começo até hoje: segurança e estabilidade. Mas não só isso, temos também a diversidade, tanto de população. Então, por exemplo, na igreja de Antioquia, lá no livro de Atos, vemos líderes de diferentes grupos étnicos, tá? Já naquela cidade de Antioquia. Uma ocorrência natural quando o evangelho é divulgado nas cidades nas quais muitos grupos diferentes de pessoas residem. Como as minorias consideram as cidades como lugares seguros, como eu disse, para se viver, estas tendem a se tornar racial e culturalmente diversas. Então, ou seja, minorias procuram a cidade por conta da sua estabilidade, da sua segurança, da liberdade que elas podem ter dentro daquela cidade. E então isso promove uma maior diversidade ainda na cidade, como aqui no exemplo de Antioquia. As cidades são marcadas não somente pela diversidade da população, mas também do uso da terra, que é o segundo aspecto. Então a cidade envolve também uma economia diversa, uma diversidade cultural, uma diversidade política. Então, além da moradia, a cidade também oferece, né, quanto a esse uso da terra, locais de trabalho, comércio, leitura, aprendizado, adoração, divertimento, lugares para apreciar a arte, a música e também órgãos públicos como prefeitura, tribunais de justiça. Então tudo isso é uma diversidade que esse aglomerado de pessoas, essa ausência de espaço físico entre as pessoas, se tornando uma cidade, ela promove esse tipo de diversidade. Tudo unido e compactado a uma pequena distância uns dos outros. Então não é à toa que alguns definem cidade como um assentamento multiuso por onde se pode caminhar. Essa ideia do multiuso, né? Da diversidade não só da população, mas dos serviços, do uso da terra. E também é característica das cidades a produtividade e criatividade. A cultura humana, como por exemplo a tecnologia, a arquitetura, as artes, essa cultura humana começou a desenvolver-se à medida que as cidades foram construídas, como a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 11. Então, a cidade, ela conta com a vida pública e mercados, resultando em mais interações pessoais e trocas em um dia do que é possível em outros lugares. Então, por conta do aglomerado de pessoas, da densidade de pessoas, então existe muito mais troca. E aí então essas interações, essas trocas que são possíveis na cidade muito mais do que em outros lugares, acabam produzindo essa maior produtividade, criatividade. Quanto mais os profissionais da mesma área se reúnem, mais geram novas ideias e mais rapidamente as novas ideias se difundem. Tá? Conforme há mais também competição por mais pessoas oferecendo o mesmo tipo de serviço, isso tem que levar uma criatividade, isso tem que levar um desenvolvimento de novidades, de novas tecnologias, de novos ambientes. Então
até essa competição dentro da cidade, que envolve muitos prestadores de serviço, por exemplo, gera mais essa produtividade e criatividade. Então, quanto maior o estoque de talentos, maior será a produtividade desse talento e segue-se a demanda por ele. Então, por isso que a gente percebe que as grandes cidades, a tecnologia e o desenvolvimento cultural acontece nelas primeiro e depois os locais mais rurais vão recebendo tudo isso mais tardiamente como fruto desse aglomerado de pessoas nessas cidades, que produzem então essas características: segurança e estabilidade, diversidade, tanto populacional quanto de serviços e uso da terra, quanto uma produtividade e uma criatividade maiores do que em outros lugares. Então essa é a definição de cidade: a ausência de espaço físico entre as pessoas. Mas como que a gente vê isso no Antigo Testamento? Né? Como eram as cidades lá? A Bíblia tem uma compreensão equilibrada de como o bem e o mal operam na cidade. Até aqui a gente fez uma análise técnica, nós não falamos de bem ou mal aqui, nós falamos só dessas características, mas a cidade pode usar essas características tanto para o bem quanto para o mal. E a Bíblia trata isso de uma maneira equilibrada, que é o que o capítulo vai chamar de tensão. Tá? Enquanto a história da redenção se desenrola, a Bíblia vai de uma visão mais pessimista da cidade, sublinhando e ressaltando a rebeldia da cidade, esse aspecto mal, e conforme a história passa, ela passa de uma visão pessimista para uma visão mais otimista, agora ressaltando os pontos fortes, o poder e a importância estratégica da cidade. Então, a gente vai perceber isso nessa parte do capítulo. E começa então falando sobre as cidades nos tempos antigos. Então a primeira ocorrência da palavra cidade na Bíblia acontece lá em Gênesis 4, em que Caim, depois de matar seu irmão, ele então, Deus amaldiçoa ele, né? E ele foge então e ele vai se abrigar numa cidade, né? O primeiro a construir uma cidade aqui em que a Bíblia relata. E a fundação da cidade é o resultado da busca de Caim por segurança no mundo e da resposta de Deus a um pedido seu. Tá? Fala no versículo 14 e 15. Então a cidade, logo desde o começo, é vista como um lugar de refúgio. Tá? A gente não pode enfatizar tanto que Caim se abrigou numa cidade porque Caim estava em rebelião contra Deus. É óbvio, ele estava em rebelião contra Deus, mas porque ele foi amaldiçoado e as pessoas poderiam matá-lo por conta do que ele fez, né, sendo o primeiro assassino da história. Então ele vai morar num aglomerado de pessoas como cidade para que ele pudesse buscar refúgio. Tá? Então isso logo na primeira cidade isso já acontece. Imediatamente após Caim estabelecer a vida naquela cidade, testemunhamos o nascimento das artes, da tecnologia, da fabricação de ferramentas, como a gente vai ver agorinha. Então a arquitetura, a agricultura, as artes e a tecnologia tiveram início quando as cidades nasceram. Por isso que elas estão tão atreladas assim. As cidades são lugares próprios de produtividade humana. Então, por exemplo, em Gênesis 4, a gente pode perceber alguns agentes culturais e algumas expressões culturais no início dessa cidade que Caim funda. Então, Caim funda essa cidade ali, versículo 17 do capítulo 4 de Gênesis nos fala. E os seus descendentes, por exemplo, Jabal, ele é o primeiro a lidar mais propriamente com a pecuária e a agricultura. O versículo 20 nos conta isso. Jubal, um outro descendente, é o primeiro que a Bíblia relata a lidar com a área musical. Tubal-Caim é o primeiro a lidar com a metalurgia, a fabricação de ferramentas. Então, tudo isso está ligado com essa cidade que Caim fundou. Ou seja, associando esses desenvolvimentos, essas produtividades
aqui ao surgimento da cidade. Então a cidade é um lugar desde o início que leva a esse desenvolvimento cultural. E é importante notar que cidade não é um castigo. Então não é porque Caim que fundou e porque desde a primeira cidade já há problemas com os seus descendentes, da maneira como eles lidam com esse desenvolvimento cultural, tecnológico, artístico, etc., ela não pode ser vista como um castigo. Na narrativa de Gênesis, vemos o homem se tornando um colaborador de Deus no trabalho contínuo da criação através do desenvolvimento da cultura. Então, lembra que Deus criou o homem e a mulher e ele disse para que eles desenvolvessem a criação, o mandato cultural. Eles deveriam trabalhar em cima daquilo que Deus criou. Então, o homem é o parceiro de Deus, um colaborador contínuo nesse trabalho na criação, desenvolvendo todas as coisas. Então, aprendemos que a vida na cidade não deve ser vista simplesmente como um castigo para a humanidade após Adão e Eva, depois do pecado, serem banidos do Jardim do Éden. Então não é um castigo, tá? De jeito nenhum. Em vez disso, a cidade possui capacidades inerentes, próprias dela, para reunir seres humanos de maneira a aumentar a segurança e o desenvolvimento da cultura. Tá? Então a cidade promove esse aumento da segurança e do desenvolvimento. E isso pode ser usado para o bem. Mas, obviamente, onde há acúmulo de pecadores, há também acúmulo de maldade. Então essa é a natureza dupla da cidade. Então, como pode ser visto na linhagem de Caim, né, nos seus descendentes, essas capacidades, sob a influência do pecado e da rebelião contra Deus, podem ser geradoras de grandes problemas, de grandes males. Por exemplo, tem uma música de um descendente de Caim, que é Lameque, que mostra que os habitantes da cidade usavam todos os seus avanços para formar uma cultura de morte, em que Lameque se orgulhava de ser um assassino. Isso surgiu nas cidades, porque ele potencializou alguma coisa que já havia no coração de cada um. Então, onde há esse aglomerado de pessoas, há essa potencialização das coisas, tanto do bem quanto do mal. Então, aqui está o primeiro indicador claro da natureza dupla da cidade. Ou seja, que na cidade há muita capacidade para o bem e, ao mesmo tempo, muita capacidade para o mal. E quando a gente olha para nossas cidades, a gente vê claramente isso, né? Não é distante da nossa realidade. Então ela pode tanto ser usada para o bem, para um enorme bem, para a criação cultural, de arte, ciência, tecnologia. Então aqui uma imagem de Jerusalém, por exemplo, como foi útil, né? Como foi importante a construção da cidade de Jerusalém, como Deus fala de Jerusalém na Bíblia, né? Mas ao mesmo tempo ela pode ser usada para o mal, como a gente vê na história de Babel, tá? Lá em Gênesis capítulo 11, quando as pessoas se reúnem para construir essa torre que os levaria até o céu, né? O que derruba a cidade não é a sua densidade populacional, né? Não é o problema a densidade populacional, mas seu espírito de independência e rebeldia contra Deus. Ter aglomerado de pessoas não é necessariamente mal, muito pelo contrário. Mas o senso de independência e rebeldia contra Deus, que foi o que aconteceu lá no episódio da Torre de Babel, em Gênesis 11, é que é o problema. Em quase todo o restante do livro de Gênesis, a cidade é vista de uma perspectiva negativa por isso, por essa independência e rebeldia contra Deus. A cidade é mencionada em conexão com o amaldiçoado Cã, né, um dos filhos de Noé. A próxima aparição importante é em Gênesis 11, aqui na Torre de Babel, em que as pessoas moram na planície de Sinar, se reúnem para construir uma cidade, e o escritor de Gênesis lá afirma que começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Então aqui nos é dito que a cidade é descrita como local de desenvolvimento tecnológico, por conta
desse uso de tijolos e de pedras e dessa tecnologia da época. A continuação do texto diz que depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu, assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Assim que Deus desce e vê aquela expressão de independência e de rebeldia contra ele, né, e de autonomia, então Deus confunde as línguas e ele dispersa aquelas pessoas que estavam construindo essa grande cidade, né, essa grande torre. E o resultado do julgamento de Deus foi que eles então pararam de construir aquela cidade. Então, isso aqui é só um exemplo de como a cidade, desde o começo, ela pode ser usada para o bem, no desenvolvimento lá das primeiras atividades e tecnologias, etc. Mas também pode ser usada como uma expressão da independência e da rebeldia contra Deus. Bom, quando a gente vai agora para os patriarcas, né? Quando Deus chama Abraão, a gente vai ver que no restante do livro de Gênesis, com o chamado de Abraão, continua a destacar o lado sombrio da cidade, particularmente nas cidades de Sodoma e Gomorra, que são bem conhecidas. Então, lá em Sodoma e Gomorra, mais uma vez, Deus desce, é a expressão que é usada lá em Gênesis 18, para julgar essas cidades, assim como Deus fez com Babel, lá em Gênesis capítulo 11. Né, cidade de Sodoma e Gomorra, que Ló vivia, Ló que era parente de Abraão, e por conta da depravação daquela cidade, então Deus resolve destruir aquela cidade. Né? Mais uma vez, uma amostra negativa do poder destrutivo da cidade. E então Deus chama Abraão, né? Lá em Gênesis capítulo 12. E a gente percebe que Abraão, diferente de Ló, ele não vai morar na cidade. Então, ele não tem pátria, ele habitava em tenda. Por quê? Hebreus 11, lá no Novo Testamento, vai dizer que pela fé Abraão, que vivia em tendas, pela fé Abraão vivia em tendas, pois ele estava ansioso pela cidade com fundações, cujo arquiteto e construtor é Deus. Ou seja, Abraão queria viver e esperava a cidade de Deus, não uma cidade dos homens, que era marcada pela independência, pela rebeldia. Abraão queria viver na cidade de Deus, a cidade que Deus havia prometido para ele. Então, as cidades a serviço do autoengrandecimento humano, como em Gênesis 11 na Torre de Babel, acabam desintegrando e destruindo o mundo que Deus criou e contestando o seu senhorio sobre ele. Essa é a marca da maldade da cidade e por isso ela se desintegra. Mas a cidade, como estrutura a serviço de Deus, realmente cumpre a vontade de Deus para a vida humana. Tá? Então, aqui a gente percebe que o problema não é na cidade. Por isso Deus promete um ajuntamento, né, um aglomerado de pessoas para Abraão, um povo para Abraão, para se localizar num local específico, ou seja, uma cidade. Então o problema não é com a cidade, sim. A estrutura ela pode ser usada para serviço de Deus. Né? Só que quando ela é expressão de independência, então ela acaba se tornando como os exemplos de Sodoma e Gomorra e de Babel. Quando a gente olha agora para uma nova etapa, que é Israel e a cidade, né? Quando o povo de Israel é formado lá na Terra Prometida, a descrição bíblica das cidades ela começa então a se tornar agora mais positiva. Quando Deus estabeleceu os israelitas na terra de Canaã, ele os mandou construir cidades refúgio, que fica muito claro lá ainda no Pentateuco, né? Nos primeiros 5 livros da Bíblia. Em Números 35 fala sobre o dever que eles tinham de criar algumas cidades refúgio, que era para refugiar, né, obviamente, pessoas que tinham às vezes matado alguém sem querer,
Então ele estava cortando uma árvore e aí soltou o machado e caiu, matou o seu companheiro. Então, para a família não se vingar e não matar aquela pessoa sem que haja um julgamento, então existiam cidades refúgio que eram lugares onde deveria ser feita a justiça. Então, porque Deus ordenou a construção dessas cidades, cidades com muralhas e uma população reunida poderiam proteger uma pessoa acusada e conduzir um julgamento de uma maneira que as aldeias e áreas rurais não poderiam fazer. Então, sem cidades, um crime ou acidente poderia levar a um ciclo interminável de violência e represálias. Então, você matou o meu pai com um cajado sem querer, como você diz, então eu vou lá e vou matar todos os seus filhos. Entendeu? E aí fica nisso, e aí então você vai tentar revidar de uma outra forma, aí você me mata, aí algum parente meu mata outra parte da sua família, então geraria esse tipo de insegurança. Então a segurança e a densidade das cidades permitiram, então, que se desenvolvesse um sistema de jurisprudência em torno do Estado de Direito. Então, nessas cidades, os anciãos podiam ouvir e resolver os casos em paz, conforme Deuteronômio 19 diz. Então Deus ordena que as cidades de Israel estabelecessem, né, justiça. Então fica claro aqui já uma visão positiva e como Deus lida com as cidades. E quando a gente olha para Jerusalém, isso fica mais claro ainda, né? A maior mudança no papel da cidade na história redentora ocorre com o estabelecimento justamente da cidade de Jerusalém. Diferente da cidade de Babel, ou da Torre de Babel, estabelecida para fazer um nome para eles mesmos, aqueles que queriam construir, Jerusalém se torna a cidade que é o local da moradia do nome de Deus, conforme lá 1 Reis 14. Isso começa quando Jerusalém é conquistada por Davi e a Arca da Aliança é trazida para a cidade e finalmente o templo é construído por Salomão. Então a gente vê que Jerusalém é designada para ser uma cultura urbana que se testemunha para as nações e símbolo da futura cidade de Deus. Então Jerusalém já a gente percebe esse aspecto positivo, glorioso da cidade, como testemunha e símbolo para as nações. Um exemplo de uma cidade de Deus e não uma cidade dos homens, que procura a autopromoção, a sua própria glória, uma independência e rebeldia contra Deus. Jerusalém, muito pelo contrário. Então Deus determina que o templo seja construído em Sião, Jerusalém, um local elevado dentro da cidade, para que se erga acima da cidade como seu arranha-céu. Ou seja, por ser um lugar alto, as pessoas ao redor veriam com facilidade. Seria essa luz que brilharia para as demais nações. Então a cidade de Deus é diferente das cidades humanas, da cidade dos homens, como Babel, onde os arranha-céus são projetados para a prosperidade e proeminência de seus construtores, como é até hoje. Por outro lado, a cidade de Deus é a alegria de toda a terra. Por isso que ela fica num local alto e ela precisa estender as suas mãos para aqueles que estão ao redor. As riquezas culturais da cidade são produzidas não para a glória dos produtores, mas para a alegria de toda a terra e a honra de Deus. Inclusive, esse foi o chamado de Abraão, né? Deus chamou Abraão para que por meio dele as demais nações da terra fossem abençoadas. E não para que ele reunisse um povo e ficasse apenas abençoando o seu próprio povo unicamente. Então a sociedade urbana, no plano de Deus, é baseada no serviço e não no egocentrismo como a cidade dos homens. Agora, o negócio começa a ficar bem interessante quando a gente olha para a cidade no Antigo Testamento a partir dos profetas. Desde o tempo de Davi em diante, os profetas falam do mundo futuro de Deus como uma sociedade urbana. Os profetas falam disso, do futuro como essas cidades mesmo. O grande conflito espiritual da história, fica claro nos profetas, não é entre os moradores da cidade e do campo. Tá? Não é aqueles que vivem de maneira densa e aglomerada e aqueles que vivem bem espalhados, com grande espaço entre eles. Mas é um conflito espiritual entre
duas cidades, né? Um conto de duas cidades, como ele fala. É uma luta entre a Babilônia, representando a cidade dos homens, e Jerusalém, representando a cidade de Deus. Essa é a verdadeira luta, né? Não é o campo e a cidade, mas sim o aglomerado que se volta contra Deus e o aglomerado que se volta a favor de Deus. Isso fica claro em relação à cidade dos homens, por ser uma cidade terrena, e é uma metáfora para a vida humana estruturada sem Deus, criada para autossalvação, autosserviço e autoglorificação, conforme a Torre de Babel mostra. Retrata uma cena de exploração e injustiça, que acontecem nas nossas cidades de hoje. Já a cidade de Deus é uma sociedade baseada em sua glória e no serviço sacrificial a Deus e aos seus vizinhos. Essa cidade oferece uma cena de paz e retidão em meio à miséria e em meio à degradação da cidade dos homens. Durante todo o Apocalipse, por exemplo, escrito por João, ele faz um contraste consistente entre essa grande cidade, que é a Babilônia, e a cidade de Deus, ou seja, Jerusalém. A primeira recebe um julgamento de Deus no futuro, escatológico, enquanto a segunda recebe e media a bênção e salvação futura de Deus, essa bênção escatológica. Então mostra o papel das duas cidades, né? Dessa cidade dos homens, em rebeldia contra Deus, e dessa cidade de Deus, que vive em meio à cidade dos homens, mas com uma ética totalmente diferente, com um propósito totalmente diferente, usando essas mesmas características da segurança e estabilidade, a diversidade, a produtividade, a criatividade, todas essas expressões artísticas, só que de um jeito que sirva aos outros e que promova a glória de Deus, servindo como mediadores dessa bênção de Deus para as pessoas. Agora, quando a gente pensa, né, que os profetas antes do exílio, mas quando a gente pensa agora no exílio, a cidade em relação ao povo de Deus quando ficou cativo, isso começa a ficar bem mais interessante assim que a gente termina essa sessão. Por exemplo, Jonas, o profeta Jonas, que ele não foi enviado para falar para Jerusalém, ou como cidade, ou para falar para Judá, ou para Israel, mas ele é levado para falar, para profetizar contra uma nação que era inimiga de Israel, inimiga de Judá, que era justamente Nínive, né? Que eram os assírios. Quando chegamos ao livro de Jonas, entramos em uma nova fase do desenvolvimento da teologia bíblica da cidade. Ao longo da história de Israel, profetas são levados e enviados para pregar ao povo de Deus, para chamá-los ao arrependimento e renovação. Mas Jonas recebe uma missão única. Pela primeira vez ele é enviado para pregar em uma cidade estrangeira pagã, para um povo que era inimigo, para um povo que era terrível, matava todo mundo sem dó nem piedade. Era uma das nações mais perversas que havia no mundo antigo. E Deus manda Jonas para lá. E aí, Jonas capítulo 4, versículo 10 e 11, existe um episódio ali já no final do livro de Jonas, muito interessante, em que o Senhor diz assim para Jonas: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse? Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? O que esse texto aqui nos mostra? Então vamos lembrar, Jonas é chamado para pregar em Nínive, ele dizia, ele não quer, ele foge, aí então depois Deus o encontra e aí ele acaba indo para lá e ele prega, e aí então o texto diz que as pessoas ouvem a pregação de Jonas, que foi uma pregação assim: se vocês não ouvirem, se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir tudo, né? Em tantos dias Deus vai acabar com tudo. E o povo ouviu e se arrependeu, e aí Jonas ficou bravo, porque era um povo inimigo, e Jonas era alguém muito ligado à sua nação, e ele achou aquilo injusto. E aí, então Deus faz nascer uma planta que produz sombra para ele,
lá fora da cidade. E aí, depois Deus tira aquela planta, mata aquela planta e Jonas fica bravo com aquilo. E aí Deus diz: olha, por que você se preocupa com uma planta que nasceu num dia e morreu no outro? E eu não deveria me preocupar com uma cidade em que existe 120 mil pessoas. Então o foco aqui está na densidade populacional, quantidade de pessoas morando naquela região. E aí Deus diz: eu não deveria ter compaixão dessa grande cidade? Aqui, preste bem atenção, Deus defende a importância da cidade a partir do grande número de seres humanos que ali moravam. Deus estava dizendo: como você pode olhar para tantas pessoas perdidas e não encontrar compaixão em seu coração, Jonas? Essa é uma razão crítica pela qual a cidade é tão importante hoje. Deus tem compaixão de tudo que ele fez. Mas de todas as coisas que ele fez, os seres humanos têm um lugar de destaque em seu coração, porque só os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. As cidades, literalmente, então, têm mais da imagem de Deus por centímetro quadrado do que qualquer outro lugar da Terra. As cidades são mais importantes do que, por exemplo, o Grand Canyon, grandes exibições naturais da criatividade de Deus. Porque por mais que sejam belas essas paisagens, como por exemplo o Grand Canyon, elas não se comparam com o ser humano criado à imagem de Deus, ou seja, uma cidade que é um aglomerado desse monte de ser humano. Então, ela mostra mais, ela tem mais da imagem de Deus por centímetro quadrado do que qualquer outro lugar. Então, como podemos não ser atraídos por essas massas humanas? Como não ser atraídos por essas cidades? Se nos importamos com as mesmas coisas com as quais Deus se importa. Como não se importar com a cidade? Como ser apático em relação a ela? Por que Deus enviou um profeta israelita para uma nação pagã? É a pergunta que alguns fazem, né? Por que Deus enviou Jonas para pregar, falar lá em Nínive? Alguns argumentaram que isso visava, né, preparar os judeus para o próximo estágio na sua própria história, que era justamente o estágio do exílio. Jonas foi para Nínive um pouco antes ainda do exílio, mas logo depois, em Israel, eles foram invadidos pela Síria e mais para frente ainda, Judá foi invadido pela Babilônia. Então Deus estava preparando eles então para esse próximo estágio, ou seja, mostrando uma preocupação que deveria haver com as cidades, não somente com Jerusalém. Então eles morariam inclusive não nas cidades deles, na cidade de Jerusalém ou Samaria ou naquela região ali da Palestina, mas eles morariam em outras regiões. Literalmente em Babel, que significa Babilônia, né, que significa Babel. Então uma cidade contra Deus, uma cidade independente, rebelde. E aí quando a gente olha para o exílio babilônico, ou seja, quando Judá foi invadida, né, a cidade de Jerusalém foi levado cativo para lá, a gente percebe que a importância de Jerusalém tinha sido óbvia. Ser a alegria de toda a terra. Uma sociedade urbana modelo que demonstrava ao mundo o que poderia ser a vida humana sob o senhorio de Deus. Mas o que acontece quando Israel vive em uma cidade ímpia, pagã e sedenta de sangue, por exemplo, lá em Jeremias 28:29? O que acontece quando eles saem dessa Jerusalém, que era a alegria de toda a terra, e passam a morar num lugar como esse, como a Babilônia? Lugar terrível. Como o povo de Deus se relacionará com as grandes cidades humanas da terra agora? Tá nessa última fase aqui no Antigo Testamento de como Deus vê e como os profetas enxergavam a cidade. Como então reagir diante de um desafio como esse? Uma grande parte da estratégia do Império Babilônico era erradicar a identidade espiritual de seus povos conquistados. Então eles conquistavam um povo e aí então eles levavam esse povo para dentro da sua cidade, da Babilônia, e eles tentavam misturar ali as identidades para que as pessoas, de tal forma que as pessoas
as próximas gerações perdessem a sua identidade, perdessem a sua religião, perdessem a sua ética, então virasse tudo um misturado ali. Mas o falso profeta Ananias, que não podia imaginar a vida de Israel na Babilônia a longo prazo, ele profetizou desonestamente, mentirosamente, que Deus traria Israel de volta para a cidade original deles, em Jerusalém, dentro de 2 anos. E assim, ou seja, é um período muito curto que vocês vão ficar aí, então olha, não se relacionem, não se misturem, porque vocês vão voltar logo. Se os exilados seguissem esse conselho mentiroso de Ananias, eles permaneceriam desapegados na Babilônia. Eles não criariam laços, esperando indefinidamente a libertação de Deus para que eles voltassem para Jerusalém. Só que em vez disso, Deus, através do profeta Jeremias, esse sim um profeta que Deus enviou, contradiz a estratégia dos babilônicos e os conselhos do falso profeta. Então, através dele, Deus diz ao seu povo para aumentar o número lá, para eles crescerem e não diminuírem lá. Para eles manterem a sua identidade comunitária distinta dos babilônicos e que eles crescessem. Mas também que eles se estabelecessem e se envolvessem na vida da grande cidade. Para que eles de fato se misturassem, em certo sentido, não perdendo a sua identidade, não fazendo as coisas más que aquelas pessoas daquelas cidades faziam, mas que eles se envolvessem com essas cidades. Eles deveriam construir casas e plantar hortas, como o texto de Jeremias nos diz. O mais impressionante de tudo é que Deus os chama para servir a cidade, buscar a paz e a prosperidade da cidade e orar ao Senhor por ela, no versículo 7. Não é uma posição de briga, não é uma posição de nós contra eles. Mas não, eles deveriam trabalhar para o bem daquele local em que eles morariam. Mesmo que seja um local, uma cidade dos homens contra Deus, eles deveriam promover a paz e a prosperidade e orar por aquela cidade, apesar de ela não ser a Jerusalém prometida. Então, quanto eles moravam na Babilônia, eles não deveriam simplesmente aumentar a tribo em um gueto dentro da cidade. Eles poderiam apenas ter filhos e aumentar, ficar no seu guetinho, no seu local, mas não. Eles deveriam usar os seus recursos para beneficiar o bem comum. Eles deveriam crescer, mas não crescer voltados para si mesmos, mas voltados para os outros daquelas cidades. E este é um equilíbrio e tanto. Desde Gênesis 11, lá no episódio da Torre de Babel, até o Apocalipse, Babilônia é representada como uma civilização construída sobre egoísmo, orgulho, violência, supremacidade do homem. É isso que a Babilônia é. Não era um local tranquilinho para se viver, não. Mas os valores dessa cidade contrastam absolutamente com os da cidade de Deus. No entanto, aqui os cidadãos da cidade de Deus são chamados a ser os melhores residentes dessa cidade dos homens. Deus não fala, olha, sai daí, gente, não fica na Babilônia não, eu vou tirar vocês rapidinho mesmo, isso não vai dar certo. Não, ele fala, lutem pela paz dessa cidade, se misturem, só que não tenham a mesma moral, não tenham a mesma ética, mas trabalhem para o bem comum dessas pessoas, né? Sejam os melhores residentes dessa cidade dos homens. E esse é o nosso chamado hoje. Nós sabemos e aguardamos a cidade de Deus, mas devemos habitar dentro da cidade dos homens como os melhores residentes possíveis. Deus ordena que os exilados judeus não atacassem, desprezassem ou fugissem da cidade, mas que eles buscassem a paz da cidade, para que eles amassem a cidade à medida que eles crescessem em número. Esse é o desafio para aquela época, esse é o desafio para a nossa época. Deus ainda está preocupado principalmente com o seu plano de salvação. Ele deve estabelecer seu povo, o evangelho deve ser proclamado no meio da cidade dos homens. Os seres humanos devem ser reconciliados com ele. No entanto, ele assegura ao seu povo que servir o bem dessa cidade pagã, dessa cidade rebelde contra Deus, faz parte do plano de Deus. Porque se essa cidade, se a Babilônia prosperasse,
eles também prosperariam. Há uma união aqui no propósito de Deus. Amar e servir a cidade não apenas mostra o amor e compaixão. Fazer isso também fortalece as mãos do povo de Deus que carregam a mensagem do evangelho ao mundo. Como os judeus no exílio obedeceram a esse comando, eles acumularam influência e a vantagem necessárias para eventualmente retornar e restaurar a sua terra natal, depois de 70 anos. De certo modo, Deus une o destino do seu povo à eficácia do seu ministério nas cidades, seu ministério urbano. Então, são dois exemplos muito ricos, tanto do povo indo para a Babilônia e devendo crescer lá e produzir a prosperidade daquela região, quanto de Jonas, um profeta de Deus, um profeta de Israel, tendo que ir para uma nação inimiga para pregar o arrependimento, para que eles fossem livres do juízo de Deus. Então, dois exemplos importantes aqui no Antigo Testamento. Então, com isso, a gente chega na conclusão dessa aula, que nos diz que, infelizmente, nunca houve uma cidade na Terra que não estivesse saturada de pecado e corrupção. Tá? Nunca houve. Bom, as cidades hoje não são necessariamente piores do que antigamente. Nunca houve uma cidade perfeita, uma cidade que não tivesse muito pecado e corrupção, desde a primeira até todas as cidades de hoje. As cidades são melhores e piores, mais fáceis e mais difíceis de se viver, mais inspiradoras e opressivas do que outros lugares. Porque esse aglomerado de pessoas e porque como uma lupa você aumenta tudo que existe ali, elas acabam sendo os lugares melhores e piores ao mesmo tempo, fáceis e difíceis, inspiradores e opressivos. Então, a cidade que a história redentora se desenrola, à medida que a história redentora se desenrola, essa que nós acabamos vendo aqui, começamos a ver como a tensão da cidade, entre a tendência para o mal e para o bem, como ela se resolve. A virada no relacionamento entre o povo de Deus e a cidade pagã se torna um aspecto essencial do plano de Deus para abençoar as nações e redimir o mundo. Então Deus mostra que, Deus fala que o povo deve se misturar mesmo nas cidades. Não é para fugir. E é para servir as cidades, para abençoar as nações e participar desse, então, processo de transformação do mundo que Deus visa. No Novo Testamento, encontramos cidades desempenhando um papel importante, por exemplo, no rápido crescimento da igreja primitiva, ou na divulgação da mensagem do Evangelho da Salvação. Então a gente percebe como Deus usou e como as cidades foram importantes na propagação do Evangelho, como Paulo queria ir nas principais e nas maiores cidades do mundo conhecido para que o Evangelho fosse espalhado a partir daquelas cidades. Então Deus tem um propósito para as cidades que precisa ser valorizado por nós. Então essa é a conclusão desse capítulo. Deus tem um plano para as cidades dentro da sua história da redenção e nós precisamos estar atentos a esses planos e nos envolvermos com a cidade de maneira adequada, sempre sabendo da potencialidade para o mal que as cidades têm e ao mesmo tempo a potencialidade para o bem, não desprezando e também não sendo ingênuos quanto às cidades, aprendendo a amar as cidades, assim como Jonas deveria ter amado a Nínive e se submetendo ao plano amoroso e gracioso de Deus. E aí então, eu novamente indico para vocês que vocês façam essas perguntas para reflexão e debate que se encontram no final do capítulo. Tá? Você pode pausar o vídeo, tirar uma foto aí, ou simplesmente pausar e juntar com as pessoas que você está vendo esse vídeo, ou chamar outras pessoas que não viram esse vídeo com você, para que vocês então discutam e respondam essas perguntas, pensando de uma maneira mais prática possível de como esse capítulo tem a ver com a sua vida e que mudanças ele pode promover. Bom, então na semana que vem, no próximo vídeo, nós entramos no capítulo 12. Então, que Deus os abençoe.